Bom, eu quero começar esse vídeo citando duas frases. A primeira é do Martinho Lutero: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A segunda, do nosso próprio Senhor Jesus Cristo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que eu estou começando esse vídeo com essas frases? Porque, primeiro, ela é pertinente para o meu objetivo aqui, que é justamente refutar um tipo de indivíduo que não tem o menor apreço pela verdade. E falando desse tipo de indivíduo, eu já quero fazer uma distinção logo no início, né, aos católicos, né, para deixar bem claro. O meu problema não é com os católicos em geral. O meu problema é com um tipo específico de católico, né, que é o romanista. Os católicos em geral, que são a maioria das pessoas, que são a maioria dos católicos, os católicos normais, eu respeito. Eu sempre convivi com católicos, tenho amigos católicos e nunca tive problema com eles. O meu problema é com um tipo específico, que é o romanista. Chamamos de romanista justamente para distingui-los dos outros católicos. Por quê? O romanista, ele é aquele indivíduo que é o militante, né, principalmente o militante de Facebook, de internet, que se propõe a defender a sua fé, mas, como toda militância, né, ele faz uso de recursos, faz uso do que tem para defender aquilo que acredita. Né. Até aí tudo bem. O problema é que eles usam qualquer coisa, inclusive mentira, falsidade e fraude. Nesse sentido, o romanista, o militante romanista, ele não se difere nem um pouco do militante de esquerda. Aliás, eu vi muitas semelhanças entre tanto o militante de esquerda quanto o militante romanista. A principal é que para esses dois grupos, a ideologia ou a instituição que eles defendem está acima da própria verdade, está acima do próprio bem e mal. Eles de fato acham que aquilo que eles defendem está acima até do bem e do mal. Então não é raro você encontrar militantes romanistas aí na internet, por exemplo, defendendo que a Inquisição foi uma coisa boa, que a Inquisição matou pouco, saudade do tempo em que a herege ia para a fogueira. Né? Nada diferente aí dos esquerdopatas, né? Aqueles que defendem regimes totalitários, dizem que certas medidas sanguinárias foram um mal necessário, ou até mesmo que Stalin ou Mao mataram um pouco. Eu já vi esquerdopata falar isso também. E justamente por isso eu não vejo diferença nenhuma no modo de agir e pensar entre os dois tipos de militantes. O militante romanista, ele acredita realmente que a ideologia, que a instituição dele está acima do bem e do mal, está acima da própria verdade. E quando ele se propõe a defender a sua fé, a igreja, ele não tem pudor nem mesmo em mentir, fraudar e atacar o adversário. Né? E atacar de tudo com o que for necessário. Né? Inclusive pegando as nossas fotos de entes queridos nos nossos perfis de Facebook para fazer chacota nas redes sociais. Né? E, no caso, eu já me deparei com alguns romanistas de apologistas não tinham nada. Né? Tipo, quem anda nos grupos aí de debates conhecem sujeitos como Hugo Pênis, né, que usam o perfil fake chamado Hugo Pênis ou Flávio Santana. Né? Esses são os tipos mais baixos que eu encontrei aí de romanistas. Né? Mas o que eu vou refutar hoje é um tipo mais, digamos, entre aspas, intelectual, né, que é o formador de opinião. O, aquele que tem canal no YouTube, que tem blog, que se propõe a ser um apologista da fé católica, mas sinceramente, né, eu tenho visto que esses caras têm escrito, que têm gravado por aí, é de uma mediocridade tal que eu não entendo como tem gente que acredita que esses caras são intelectuais. Né? E esses, principalmente esses que são donos de blogs e canais, eles são formadores de opinião, eles são os maiores propagadores de mentiras e fraudes que tem por aí. A pretexto de defender a fé católica, eles não têm o menor pudor em tirar texto de contexto, em criar espantalhos e atribuir isso aos seus adversários, principalmente aos protestantes. Né?
Eu quero usar como exemplo aqui justamente um vídeo do Cláudio Campos, que é o dono do canal O Universo Católico, né, para demonstrar como esses romanistas agem. E esse padrão aqui eu já vi não só no Campos, mas em vários outros, entre aspas, apologistas católicos por aí, né? Por exemplo, nesse vídeo aqui, a Mariolatria Protestante, o que o Campos vai fazer? Ele vai tecer um enorme espantalho aqui. Ele vai criar uma teoria, ele vai inventar uma interpretação aqui e vai dizer que isso é um pensamento nosso. Ele vai dizer que nós pensamos dessa maneira, né? Em momento algum ele cita qualquer protestante dizendo e afirmando as coisas que ele diz que nós afirmamos aqui. Ele vai criar essa teoria bizarra aqui e no final ele vai concluir: esse é o pensamento do protestante. É assim que o protestante pensa. É assim que o protestante raciocina, né? Quer dizer, o cara raciocina desse jeito, ele pensa e diz que é um pensamento nosso, né? Olha só que legal. Então o que o Campos faz? Ele pega um texto aqui, né, que é de um blog protestante, né? O texto nem diz o que o Campos vai afirmar nessa passagem aqui, né? Mas o Campos vai tirar essa conclusão e vai dizer que é a nossa interpretação. A interpretação é dele e diz que é nossa, né? Daí no final ele vai concluir que isso é assim que o protestante pensa, e que o Deus protestante é um Deus psicopata. Olha só, não tem nem respeito pelo nome de Deus. Não tem nem respeito pelo nome do nosso Senhor. Ele inventa uma mentira e ainda usa o nome de Deus contra nós, como se nós pensássemos e agíssemos da maneira que ele vai expor aqui. Bom, então primeiro eu vou resumir o que o Campos vai fazer nesse vídeo, né? É um vídeo de 8 minutos, ainda bem, mas em 8 minutos ele conseguiu fazer um show de lorotas aqui tão denso que é inacreditável, né? Bom, o Campos, né, para defender que nós protestantes somos os maiores mariólatras, ele vai usar justificativa. Aliás, ele vai começar com um argumento inicial de que, segundo a nossa suposta linha de raciocínio, ou seja, a linha de raciocínio que ele atribui a nós, mas que é a linha de raciocínio dele, que ele tirou da cabeça de vento dele, segundo isso, a, nós, a nossa linha de raciocínio estaria levando à conclusão de que Maria fez um sacrifício muito maior do que o de Cristo, que Maria ela foi muito mais altruísta do que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que o Campos vai afirmar logo no princípio. E para provar o que ele está afirmando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar algumas passagens bíblicas, né? Primeiro ele começa com esse texto aqui, que ele não diz de onde ele tirou esse texto, mas eu descobri de onde é que é. Ele pegou do site do nosso querido irmão em Cristo, Lucas Banzoli, né? Pegou um texto isolado, deu uma interpretação própria. Essa interpretação que é do Campos, não é do Lucas Banzoli, não é de nenhum protestante, né, para dizer que é nosso pensamento. Então vamos lá. O que o Campos faz aqui? Primeiro eu vou resumir o que ele fala, né, nesse vídeo todo. Ele diz que, com base em Lucas 2,24 e em Levítico 2,6,8, como está aqui no vídeo, né, nós protestantes estaríamos afirmando que Maria pecou porque ela deu à luz a Cristo. Né? Aqui, ó, ele pegou um texto isolado, ele pegou um texto, né, pegou um enxerto de texto, baseando-se apenas nessa frase aqui, ó, né, baseando-se apenas nessa passagem, mas principalmente nessa frase, ele está dizendo que Maria pecou porque ela deu à luz a um filho, e fala que nós pensamos dessa maneira. Então, ele continua: se Maria pecou ao dar à luz a um filho, né, e pecou porque estava sendo obediente a Deus, então logo o Pai, Deus Pai, fez ela pecar, não é? É isso que o Campos diz e atribui a nós, atribui esse pensamento a nós. Mas veja que em momento nenhum, daqui a pouco eu vou pegar o texto inteiro do Banzoli e vou mostrar que não é isso que o Banzoli está afirmando, mas é o que o Campos está afirmando aqui. Então ele está afirmando que Maria pecou porque deu à luz, interpretação do Campos, não nossa, e que como ela estava fazendo isso em obediência ao Pai, o Pai fez ela pecar. Então eu não sei por que razão depois ele conclui que o Espírito Santo não conseguiu santificar Maria. O Campos ele faz uma confusão com o termo santificação
e com os termos pureza e impureza, né, que é inacreditável. Ele até fez um vídeo me respondendo lá, depois eu vou entrar nesse detalhe, mas ele faz uma confusão com os termos santificação, né. Eu não sei qual que é o ensinamento da Igreja Católica quanto à santificação, né, mas pelo que o Campos explicou ali, deu para entender mais ou menos, né. E eu não sei se o pensamento do Campos está de acordo, está alinhado com o pensamento da Igreja Católica, mas o Campos faz uma confusão aqui, a princípio. Então ele vai dizer que o Espírito Santo não conseguiu santificar, ele não conseguiu santificar Maria, e que Jesus não conseguiu salvá-la. Eu não sei de onde ele tirou essa conclusão também, mas ele faz essas afirmações e atribui a nós, né? E como a Bíblia diz, depois ele vai pegar algumas passagens de Apocalipse e das cartas de Paulo, né, que diz que nenhum imundo entrará no reino dos céus. Ele vai pegar essas passagens e vai concluir que Maria morreu e foi para o inferno, porque o Pai induziu ela a pecar, o Espírito Santo não conseguiu santificá-la e o Filho não conseguiu salvá-la. Olha só a mentalidade desse sujeito. Ele pega, faz essa interpretação bizarra, né, faz a gambiarra exegética, que ele chama de exegese, mas que é só gambiarra mesmo. Ele faz essa gambiarra exegética aí, né, para atribuir a nós um pensamento que não é nosso. Então, com base nisso, e eu não sei como ele chegou a essas outras conclusões, dá até para entender o fato dele pegar um texto aqui, tirar do contexto e criar um argumento em cima disso aqui, né, que é a livre interpretação que eles nos acusam de fazer, mas que eles fazem descaradamente aí nos canais e blogs deles. Nós não fazemos livre interpretação, fazemos livre exame, né? Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor a distinção entre uma coisa e outra, mas o que os romanistas fazem é livre interpretação, e fazem isso na cara dura. Depois usam a desculpa de que podem fazer isso porque não foi dogmatizado pela igreja. Mas enfim. Então o Campos faz o quê? Ele cria um argumento envolvendo a Trindade, dizendo que o Pai induziu Maria a pecar, né? Maria sendo uma mulher obediente e altruísta, e Maria sabia que fazendo isso iria para o inferno, de acordo com a cabeça de vento do Campos, né? E Jesus, que veio para morrer por nós, sabia que ia para o céu depois, né? Ela escolhe deliberadamente, por amor ao próximo e a Deus, fazer isso, dar à luz a Cristo, né? Em obediência, segundo Campos, ela pecou ao dar à luz e o Pai a induziu a pecar, né? O Espírito Santo não conseguiu santificá-la porque ela ficou imunda, né? E Cristo não conseguiu salvá-la. Então ela morreu, foi para o inferno e por essa razão ela fez um sacrifício maior que o sacrifício de Cristo. Porque ela fez essa escolha, ela escolheu obedecer ao Pai por amor ao próximo e obedecer e por amor a Deus, né? Recebeu uma pena terrível, que seria uma pena eterna no inferno, né, para a salvação da humanidade. E ele atribui esse pensamento a nós, diz que se seguir essa linha de raciocínio, que tem base numa interpretação errada que ele próprio faz, né, se seguir essa linha de raciocínio, você vai chegar a essa conclusão, e que por isso nós somos os maiores mariólatras, né? Ele até convenientemente esquece o significado de latria aqui, né, Campos? E ele chega a essa conclusão: Maria foi para o inferno, fez um sacrifício maior do que de Cristo, então nós somos mariólatras por isso, né? Bom, nossa, essa gente só nos traz cansaço e... Meu Deus do céu. Então, enfim, né? Vamos voltar ao começo aqui. Primeiro, Campos, né? Ele afirmou que nós usamos essa passagem para afirmar que Maria pecou, né? Maria era pecadora com base nessa passagem, tá? Vamos ver o que o nosso amigo, irmão em Cristo, Lucas Banzoli, afirmou de fato, né? Aqui, ó. O texto do Banzoli é esse aqui, ó. Maria pecou? Né? Já começa com uma pergunta logo no princípio. O Campos, ele só pegou essa parte aqui, ó, que eu destaquei aqui, né? O Banzoli, o que ele vai fazer ao longo desse texto? Ele já começa logo de cara, lá no início, dizendo que Maria pecou, porque todos pecaram, segundo Paulo. Está lá em Romanos 3 e Romanos 5. Paulo afirma categoricamente que todos
os homens, todos os nascidos de homem e mulher, pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Isso inclui Maria, todos, todos. O tema é geral, não tem uma passagem na Bíblia que abra exceção. O único que nunca pecou de fato foi Cristo. Ele sim, ele nunca pecou. Por isso que ele foi o único achado digno tanto de fazer aspersão pelo nosso pecado, tanto de nos redimir, como de atuar como nosso advogado, sendo o nosso mediador. É o mediador entre o Pai e os homens. E ele é o único digno de fazer isso. Ele foi o único digno de assumir essa função. Tá lá, tá claro. Isso é um princípio fundamental e supremo da Escritura. Mas os romanistas ignoram isso. Então, enfim, né? E aí o Lucas Banzoli, ele vai fazer esse texto, ele vai mostrar os principais argumentos dos romanistas, né, contra essa afirmação de que Maria era uma pecadora, né? E quando vai chegar nessa parte aqui, o Banzoli vai mostrar que Maria, ela se via como uma pecadora. Ela não se considerava imaculada. Né? E prova disso é que ela obedecia à lei e fazia os sacrifícios, né, que a lei demandava. Né? Que nem como no caso aqui, demonstrado em Lucas, né? Ela fez o sacrifício que era prescrito para os casos de concepção, né? Para o caso em que a mulher dá luz, ela tem que observar um período de 7 dias, né? E depois fazer um sacrifício e esperar e aguardar, né, o tempo da purificação. Né? Durante esse tempo, a mulher é considerada impura, imunda, né? Ah, imunda porque pecou? Não, ela é cerimonialmente impura. Levítico está falando aqui de uma lei cerimonial. A mulher não pecou porque deu à luz, Campos. A mulher não pecou porque deu à luz. A mulher simplesmente está imunda por causa ali dos líquidos, ali dos fluidos corporais. Essa mesma lei se aplica também ao caso de menstruação. Então, por essa razão, ela não pode tocar em nada sagrado, não pode entrar no templo, não pode participar das festas sagradas, até se completar o tempo da purificação. É isso que o texto está dizendo, Campos. Não é que ela ficou contaminada pelo pecado de dar à luz, como você disse. Fora outra confusão que ele vai fazer também com o texto de Gênesis e Êxodo depois, que eu pretendo explicar mais adiante. Mas enfim, Levítico aqui está falando de uma lei cerimonial. Então a mulher ficou cerimonialmente impura, não espiritualmente. Jesus depois ele vai explicar e vai demonstrar que todas essas leis cerimoniais, principalmente as que dizem respeito à impureza e à purificação, elas são ritos que servem simplesmente de simbolismo. Elas simbolizam uma realidade espiritual ainda mais profunda. E Cristo vai deixar bem claro que o que contamina o ser humano é aquilo que ele faz, aquilo que ele diz, aquilo que ele concebe no coração dele e depois materializa na forma de pensamento ou palavras. Ao bater de frente ali com os fariseus, que o questionaram por que os discípulos dele não observavam uma tradição dos anciãos, uma tradição ali de purificação, ele vai dizer que no caso de lavar as mãos, por exemplo, ele vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai da boca do homem. E aí ele explica que o que sai da boca do homem procede do coração, e é no coração que nascem todos os pecados. O adultério, o homicídio, a ira, as blasfêmias, tudo isso antes começa no coração do homem, e quando o homem materializa isso em forma de ação ou palavras, ele se contamina. Né? Essa é a natureza do pecado. Ele começa no próprio pensamento do homem, ele começa na própria imaginação do homem, que é perversa, que foi corrompida pela queda, e quando o homem materializa isso, ele se contamina. Por isso que nós somos pecadores. Né? Agora, vamos lá ao início. Né? Segundo Campos, né, com base nessa passagem aqui, ele está dizendo que nós afirmamos que Maria pecou porque ela deu à luz a um filho. Simplesmente porque ela deu à luz. Depois ele vai usar esse mesmo argumento aqui para tecer outro espantalho, né, em outro vídeo. A dizer que nós achamos que o sexo é pecado. Faça um favor, Campos. Você não sabe nem o que a gente pensa, inventa uma coisa da sua própria cabeça de vento e quer atribuir isso a nós. Pelo amor de Deus, cara. Olha só o exemplo que você está dando para seus irmãos católicos. Pô, se esperta, rapaz. Aqui, ó. Então, ele diz, lá
que nós estaríamos afirmando que Maria pecou porque deu à luz. Mas o Banzoli, nesse mesmo texto que ele sequer cita, que ele sequer dá indicação, ele fala: Maria pecou? Sim, pecou, porque todos pecaram. E isso com base em Romanos 3:23 e Romanos 5:12. Não com base em Levítico. Se nós afirmamos que Maria era uma pecadora como qualquer ser humano é, nós afirmamos com base nessa passagem, com base nas palavras de Paulo, que não abre margens para exceção. Então, mas também deixando claro aqui que quando falamos que Maria pecou, não estamos dizendo que ela cometeu pecados graves. Não estamos dizendo que ela que ela era uma pessoa imoral, que vivia de pecado. Não. Todos nós nascemos com uma natureza inclinada para o mal, inclinada para fazer o que é errado. E pecamos em pensamento, pecamos em palavras, pecamos em ação, e não existe pecadinho ou pecadão. Não existe pecadinho ou pecadão, Campos. O menor pecado que nós cometemos em vida já é um pecado. Maria tinha lá seus pecados com certeza, como todo ser humano tem. Não significa, é claro, que ela era uma imoral ou uma devassa. Com certeza, em algum momento da vida, ela fez alguma malcriação com os pais. Ela pode ter reagido mal a alguma situação. Ela era um ser humano, como qualquer um de nós. Então, em algum momento ela cometeu algum pecado, lá por menor que seja, por isso ela era uma pecadora. E enfim, nós, para afirmar que Maria, para concluir que Maria era uma pecadora, nós nos baseamos em Romanos, principalmente em Romanos, não em Levítico 2, não em Levítico 12, como o Campos afirma ali. Então o que o Campos faz? Pegou essa passagem, deu uma interpretação própria, uma coisa que ele tirou da própria cabeça, e atribuiu a nós. Em seguida, como eu resumi no princípio, ele passa a dizer que o Espírito Santo não conseguiu santificar Maria. Eu não sei como ele chegou a essa conclusão. Ele afirma que, segundo nós, Maria permaneceu impura e não conseguiu se purificar, e nem o Espírito Santo conseguiu santificá-la. Vem cá, Campos, de onde você tirou essa conclusão? Não, vamos partir do princípio, vamos seguir a sua linha de raciocínio. Você afirma que Maria pecou porque ela deu à luz a Cristo, e esse pecado exigiria uma expiação. O que ela fez logo depois? Vamos supor que... Vamos seguir a sua linha de raciocínio, eu não estou concordando com você. Vamos seguir o modo como você pensa. Maria deu à luz e ela obedeceu à lei. Ela obedeceu ao Senhor, ela obedeceu à lei, aguardou o tempo de 7 dias que a lei prescrevia, foi ao templo e fez o sacrifício de holocausto e o sacrifício pelo pecado, como a lei manda. Ela foi obediente e fez o sacrifício pela purificação. Ora, se você estivesse certo, Campos, a purificação já foi realizada ali, não foi? Então como é que você conclui que o Espírito Santo, entre aspas, não conseguiu santificar Maria? Hein? É claro, você tem um conceito meio confuso de santificação. Mas vamos partir do princípio de que você esteja certo. Como ele não teria conseguido santificar Maria se ela obedeceu e passou por todos os ritos prescritos pela lei? A mesma lei que o mesmo Espírito inspirou Moisés a escrever. Então, Campos, vê como a sua linha de raciocínio não faz sentido? Então, da onde você tirou essa conclusão de que o Espírito Santo não conseguiu santificar Maria e que Cristo não conseguiu salvá-la? Quer dizer que os sacrifícios que eram feitos pelas mulheres judias após o parto há milhares de anos as purificava, mas não purificou Maria. É isso que você está falando? É isso que você está concluindo aí? Como é que o sacrifício de Cristo, que era muito mais perfeito do que o sacrifício de carneiros, não foi suficiente para salvá-la? Hein, Campos? De onde você concluiu isso? Eu vi a sua argumentação aqui, cara, e não achei nenhuma conexão causal com essas conclusões que você chegou. Mesmo partindo da sua linha de raciocínio de que Maria pecou ao dar à luz e que o pai teria induzido-a
a cometer esse pecado? Eu não encontrei uma conexão causal entre esse fato e o Espírito Santo não conseguir santificá-la e de Cristo não conseguir salvá-la, que é isso que você afirma, né? Então, na sua imaginação, na sua vã imaginação, você atribui uma postura maliciosa a Deus, né, porque você diz que ele induziu ela a pecar, você subestima, você diminui a capacidade do Espírito Santo em santificar alguém, e santificação, por definição, tem a ver com escolhas morais e não com alguma substância sobrenatural ou espiritual que estaria impregnada em uma pessoa. Santificação, assim como o pecado é uma decisão, uma postura, um ato moral, você escolhe se santificar, você se santifica quando você escolhe obedecer a Cristo. A melhor maneira para se santificar é a obediência a Cristo. Quando nós obedecemos a Cristo, nós somos santificados, né? Nós mesmos não temos capacidade para buscar a santidade, porque a nossa inclinação natural é o pecado. Mas o Espírito Santo em nós, no crente, ele nos ajuda nessa tarefa. É assim que ele nos santifica. Está lá, leia as cartas de Paulo. Se você lesse a Bíblia, pelo menos, ao invés de ler só para tirar essas conclusões estúpidas, ao invés de só procurar na Bíblia alguma justificativa para suas próprias ideias pré-concebidas, você saberia disso. Mas se não faz isso, então você não sabe. Enfim, é isso que o Campos faz. Ele pega tudo isso aqui, né, e depois conclui que esse é o nosso pensamento, que nós pensamos dessa maneira, e que o nosso Deus, né, o Deus protestante, é um Deus perverso, porque ele induziu uma pessoa a pecar, essa pessoa que foi obediente e leal a ele, e fez isso por amor à humanidade e ao próprio Pai, fez isso com um grau de altruísmo que nem o próprio Cristo seria capaz, segundo o próprio Campos, né? Ele é um Deus perverso, e que se um Deus desse é capaz de fazer isso com uma pessoa dessa, então como é que ele seria capaz de amar o ser humano? Quer dizer, o Campos, ele criou uma história, ele inventou tudo isso aqui, ele inventou toda esse festival de asneiras, esse besterol aqui, e depois conclui dizendo que é um pensamento nosso. Campos, faz o seguinte, cara, eu te desafio. Me traga um único teólogo protestante, o único, que afirme as coisas que você afirmou aqui, cara. Eu duvido que você vai achar. Você achou isso na sua cabeça, mas eu não encontrei em lugar nenhum. Então, Campos, faça isso. Me traga, me diz qual igreja, qual corrente teológica do protestantismo afirma isso, tá? E a gente conversa. E a gente discute isso. Até lá, isso aí é um monte de asneiras que você tirou da sua própria cabeça, da sua própria imaginação, para atribuir às pessoas de quem você discorda, né? Então, Campos, se você quer refutar a nossa forma de pensar, refuta aquilo que nós dizemos de fato. Se atente aos nossos argumentos. Não fique inventando coisa aí, não fique tirando coisa da sua cabeça para você bater e depois dizer que fomos nós que dissemos isso. Porque se nenhum de nós afirmou ou disse tal coisa, quem o fez foi você. Isso aí saiu de você, então você é responsável pelo que você falou. E olha o mau exemplo que você está dando para os seus irmãos, cara. Olha o mau exemplo que você está dando para os católicos. Isso aí é perversidade, Campos. Seja mais honesto, cara. Quer defender a sua fé? Defenda, mas defenda com veracidade, defenda com honestidade. Se você precisa lançar mão desse tipo de recurso, desse tipo de coisa, cara, então, me desculpe, você não é diferente de um comunista que você tanto critica aí, né? Eu também bato de frente com os comunistas, você não é diferente deles, tá bom? Então tá, é isso aí. Eu fiz esse vídeo porque esse tipo de coisa que não poderia ficar sem resposta, né? E você que assistiu aí, você que é católico e tem bom senso, não vai na onda desses caras, por favor, né?
Eu não estou pedindo para você se converter ao protestantismo ou a concordar com o que eu acredito. Mas se você quer fazer uma defesa da sua fé, se você se propõe a defender a fé católica, faça isso com veracidade. Faça isso com honestidade. Se paute pela verdade. Nenhuma tarefa, nenhum trabalho de defesa para quem se propõe a ser um soldado de Cristo pode ser feito à parte da verdade. Cristo é a verdade. Se você está defendendo a verdade, se você está defendendo aquilo que você acredita, você não pode fazer isso usando mentira. A mentira ela procede de outro, não de Cristo. Tá? Então é isso aí. Fiquem com a paz de Deus. Eu desejo que Deus abençoe a todos, né? E enfim, até mais.